E aí, meus amigos do canal, eu sou Alexandre Freitas e esse é o nosso canal de arte. Estamos aí, né, com o nosso sanhaço cinzento para pintarmos. Essa é a terceira live desse quadro, tá? Não esquece, terceira fase. E agora vamos para a quarta fase. O que é a quarta fase? Bom, eu dei um nome para a quarta fase. O nome dessa quarta fase eu chamo de acabamento. Acabamento. Mas ainda não é o acabamento final. Eu vou explicar todas as características das fases que trabalhamos antes e vou trabalhar agora a fase 4, mas eu vou explicar antes as características das fases anteriores a essa, as fases que sucederam essa fase aí. Bom, primeira fase que a gente fez foi uma fase número 1 chamado queima da tela. Nós aplicamos nessa tela um amarelo indiano muito diluído, com 90% ou 95% diluente e apenas 5% de tinta. Passamos o amarelo em toda a tela, beleza? Depois de passar o amarelo indiano em toda a tela, com a tela ainda molhada, fizemos o desenho usando o próprio amarelo indiano, tá? Usamos algumas figuras geométricas e a partir das figuras geométricas encontramos o nosso pássaro, o nosso sanhaçum ou nosso sanhaço, depende, aí eu não sei como é que vocês chamam, mas é um animal que é muito comum em todo o Brasil, tá? E ele é cinzento, também conhecido por outros nomes que nós vamos apresentar, se possível, na próxima live, né? Que é na fase 5, tá? Que é a fase acabamento final. E nessa fase nós vamos partir para o acabamento, que ainda não é o acabamento final. Eu gostaria que aquelas pessoas que têm intenção realmente de aprender, só aquelas que têm realmente intenção de aprender, fosse até a sua casa, né, o seu escritório, sei lá, e pegasse aí um papel e uma caneta para fazer as anotações. Vocês estão vendo que eu deixei essa partezinha aqui do lado? Isso aqui é para a gente poder ver as misturas, tá? Eu vou fazer as misturas aqui para vocês verem e vou dizer as características de cada uma. Essa fase que nós estamos é a fase 3. Essa fase eu chamo de mapeamento. Nessa fase você já começa a definir algumas cores, mas é só para dizer mais ou menos onde é cada cor. Agora nós vamos para a fase do acabamento. A característica principal da fase 3, para quem quiser anotar, é a ausência do branco, ou seja, você não vai usar branco em hipótese alguma, em mistura alguma. Por que não vou usar branco, professor Alexandre? Porque o branco ele tem um pigmento que demora muito a secar. E nessa fase a gente quer que seque muito rápido. Por isso que a gente não usa branco. Outra característica é que nessa fase a tinta vai ser diluída na paleta até o ponto de escorrer na paleta. Ela não vai estar tão diluída como estava na queima, mas ela não vai estar tão diluída como na queima, mas vai estar bastante diluída, tá? Vai estar bastante diluída. Então agora nós vamos para as cores que vamos usar. Eu vou falar as cores e vou falar possíveis substitutas, tá? Não precisa ter exatamente as cores que eu estou dizendo. Você pode ter cores parecidas com a que eu vou falar aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira cor de hoje que nós vamos usar é o amarelo indiano. Anota aí, amarelo indiano. Vou colocá-lo aqui na minha paletinha. Amarelo indiano número 52 da marca Cofix. Amarelo indiano. Não deixa de anotar, tá bom? Vamos usar também o azul ultramar 68, anota aí, azul ultramar,
Olha ele aqui. A Azul Ultramar número 68 é a cor que nós vamos usar. Também da marca Cofix. Tá? Vamos falar aí, pessoal, para a Cofix ela mandar pelo menos um material aí para a gente poder fazer nossas lives, né? Porque eu estou fazendo propaganda da Cofix sem ganhar nada, viu? Não estou ganhando nada da Cofix, não estou ganhando nem tinta da Cofix. Pelo contrário, não estou nem conseguindo comprar as tintas que nem tem no mercado. Agora, ó, 73 verde esmeralda. Verde esmeralda 73. Olha aí. E por último, o alizarim Crison 104. Vou falar as possíveis cores para substituir, tá? Olha como ficou bonitinha, né? As 4 lá. E vou colocar também uma cor que ficou ausente todo o tempo, que é o branco de titânio. Eu ainda tenho um pouquinho aqui nesse resto de tinta, mas eu vou tirar porque não pode perder, né? A gente tem que usar até a última gota, beleza? Vamos lá. Eu vou falar agora os possíveis substitutas para essas tintas, beleza? Para o amarelo indiano, você poderia usar o amarelo cádmio, de alguma marca aí que você tiver, tá? Você também poderia usar o amarelo permanente ou amarelo cromo para substituir o amarelo indiano. Para substituir o azul ultramar, se você não tiver, você pode usar o azul fitalocianino, o azul cádmio escuro ou o azul da Prússia. Você pode usar qualquer um desses 3 azuis. Para o verde esmeralda, você pode usar o Vessier, você pode usar o verde de Hook. Não sei se você já ouviu falar, mas existe esse verde. Inclusive eu tenho aqui, ó, número 88, ele está um pouco sujo, mas ainda dá para ver. Verde de Hook 88, também chega muito perto do verde esmeralda. O alizarim você poderia substituí-lo pelo carmim. Você poderia substituí-lo pelo vermelhão escuro chinês. Ou pelo outro, eu esqueci agora, o laca de garanza. Laca de garanza. O branco de titânio não dá para substituir, você vai ter que usar branco de titânio mesmo, tá? Você vai precisar aí de um pote vazio, tá? Você vai precisar de um pouco do diluente. O diluente pode ser da marca Cofix, pode ser da Gato Preto, pode ser da Acrylex. Da Cofix você tem o diluente de Eco, da Gato Preto você tem o solvente inodoro e da Acrylex você tem o mais famoso, que é o EcoSolve. Beleza? Você tem aí o EcoSolve. O pincel que eu estou usando é um pincel da referência 424 da Condor, mas você pode usar tanto o 441 da Tigre, ou 141 da Tigre, como o 441 da Condor. Beleza? Você pode usar qualquer um desses aqui que eu estou mostrando para vocês. A paleta pode ser qualquer uma, beleza? Essa aqui é uma tela, inclusive 20x30, que eu estou usando como paleta. Eu usei na própria tela esse plásticozinho chamado plástico filme, não sei se é o mesmo nome aí que tem na sua cidade, mas isso é aquele plástico que a gente usa na cozinha para cobrir frutas, verduras já cortadas, né? Ou até tampar comidas. É aquele plástico mesmo, ó, de cozinha, tá? Que a gente usa. E aí eu coloco para proteger a tela, porque quando eu não quiser mais, eu tiro o plástico, jogo fora. E a minha tela vai ficar sempre limpa. Agora eu vou pegar o meu pote que está aqui. Vou pegar o meu diluente que está aqui. E vou derramar um pouco de diluente dentro do pote. A gente poderia chamar esse pote de godet, mas godet é uma palavra francesa, né? Eu nem sei o significado, mas eu prefiro usar a palavra pote mesmo, vasilhinha, né? É mais pra gente pote ou vasilhinha.
Bom, a tela está completamente seca e eu vou passar para a fase 4, que não é ainda a fase final. Essa fase eu chamo de acabamento porque nessa fase o quadro já começa a ficar bonito, mas ainda não está pronto. Aí eu vou explicar por que ele ainda não está pronto durante a aula. Aqui eu tenho essa parte toda verdinha, eu vou trabalhar sempre primeiro o fundo, depois eu vou trabalhar a banana, essa parte, para por último eu trabalhar o pássaro. Tudo que está na frente vai ser o último, tudo que está atrás vai ser o primeiro. Você começa sempre de trás para frente e sempre do escuro para o claro. Isso independe da sua técnica, se é espatulado, se é impressionista, se é realista, se é hiperrealista. Não importa o estilo, a técnica. Pinte sempre de trás para frente e sempre do escuro para o claro. O desenho se faz do claro para o escuro, a pintura se faz do escuro para o claro. Porque como o claro está em cima, você precisa colocar por último. Como o claro no desenho não está por cima porque ele é o próprio papel, então o claro já está no papel. Aqui não, o claro vai ser a tinta que você vai colocar ainda. Por isso que o claro aqui fica por último, beleza? Bom, como eu vou usar bastante amarelo indiano nessa tela, porque esse fundo é bem esverdeado, eu vou desde já colocar um pouco mais aqui de amarelo. E a característica principal para a fase 4 é a presença do branco e a diminuição do diluente na tinta. São as duas características principais, tá? A primeira é que agora vai ter branco, que não teve branco durante todo o quadro. A segunda é a diminuição da diluição da tinta. Por que você vai diminuir a diluição? Porque você quer que o pigmento fique melhor, mais forte do que antes. Você aplicou ele bem diluído. Agora você vai aplicar ele menos diluído. Mas por que ainda acrescentar o diluente? Porque você ainda quer que seque rápido. Porque essa fase que a gente vai fazer ainda não é a fase final. É apenas o acabamento. Depois dela ainda vem o acabamento final. Eu vou pegar aqui bastante amarelo, tá aqui, bastante amarelo. Vou tocar no verde. Lembre-se que o verde tem a presença do azul. Então aqui é como se já tivesse azul com amarelo. E vou pegar um pouquinho de vermelho. Amarelo, verde e vermelho. E vou pegar o nosso branco que ficou de fora durante todas as outras fases. Agora o branco vai entrar. Vou tocar aqui no diluente, mas vou tocar só um pouquinho de diluente. Vou molhar, mas não a ponto de escorrer, beleza? Vou repetir aqui o processo que eu estou fazendo mais tinta, ó. Branco, verde, amarelo, muito amarelo e um pouquinho de vermelho. Agora vocês vão perceber que a cobertura da tela já vai ficar bem melhor. Por que ela já vai ficar bem melhor? Porque a tinta agora não está tão diluída. Vou molhar aqui um pouco mais, fazendo mais tinta, tá? Vermelho, verde, amarelo e branco. Essas são as nossas cores que nós vamos usar para pintar esse fundo. Pronto, olha aí. Beleza? Perceba que agora o fundo vai ficar bem fechadinho. Por que ele vai ficar bem fechadinho? Porque agora a tinta não está tão diluída quanto antes. Beleza? A tinta não está tão diluída quanto antes. Olha aí. Desejo que vocês estejam vendo bem a parte da mistura. Eu pego o branco, pego o verde, pego o amarelo e pego o vermelho. E vou usando aqui, pincelando em todas as direções. Não esquece de tocar com o diluente na tinta, mas lembre-se, não a ponto de escorrer, tá? Não a ponto de escorrer. Lembre-se desse detalhe que a tinta não pode escorrer na paleta. A prova disso que vocês estão vendo é que a paleta está até inclinada, está em pé e você não vê a tinta correr na tela. Pode bater no passarinho. Eu nem vou dizer pode, eu vou dizer deve, tá? Você deve encostar no pássaro.
Você tem que pintar meio que como o pássaro não existir. Você tem que bater nele para não ficar dando a pincelada no sentido que você está evitando o pássaro. Por isso que a gente deixa o pássaro por último, tá? Porque a gente vai pintar como se o pássaro não existisse aí nesse espaço. Ok? Pode bater em tudo que está na frente, encoste. Eu nem vou dizer a palavra pode, eu vou repetir. Você deve, tá? Você deve encostar. Estou colocando agora um pouco mais de branco e de vermelho, ó, para pintar essa parte aqui. Essa tela vai ficar muito realista, tá? E eu só estou usando apenas 4 cores e o branco. É onde você vê a eficácia dessa técnica. Realmente é uma técnica muito eficaz e são cores realmente que dão muita beleza. Vale a pena você investir nessas cores que eu estou usando aqui. Beleza? Assim que você puder fazer esse investimento, vale muito a pena. Pronto, olha aí, agora eu vou dar continuidade aqui a essa parte. Vai pintando, agora a cobertura já é outra. Ó, perceba que eu estou batendo no pássaro, não tem nenhum problema. Ao contrário, eu preciso bater no pássaro. Por isso que eu disse que na regra você tem que deixar o pássaro para depois, tá? Para depois. Não vai tentar fazer logo o pássaro, como eu estou cansado de ver o pessoal pintando primeiro o que está na frente para depois pintar o que está atrás. Eu considero isso um erro, porque você depois vai pincelar assim, ó, com medo de bater no pássaro, sendo que o que está lá no fundo não tem nenhuma influência com o que está atrás, ou o que está na frente. Não tem interesse, tá? O fundo ele é livre, ele não tem, está em outro plano. Você não pode estar preocupado em bater no que está na frente. Por isso que o que está na frente só tem que ser feito quando o que está atrás já tiver concluído. Então o quadro se pinta de trás para frente, tá? Não esquece de tocar aqui um pouquinho no diluente para a tinta poder não demorar muito a secar, para a gente ir para a camada final. Pincelada para qualquer direção, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Não tem direção correta, beleza? Isso é o que dá um pouco da perspectiva do quadro. Ó, amarelo, verde, vermelho e branco. Agora que entrou o branco. Na aula passada não tivemos a presença do branco. Agora sim o branco se fez presente no nosso trabalho. Ó, vou bater aqui no pezinho sem nenhum medo. São algumas regras que você, às vezes, quando você é autodidata, você não tem. Você começa de qualquer jeito, você não tem nenhuma ordem para começar, você não tem nenhuma prática de saber, né? Ou até o professor que te ensinou, às vezes também ele foi autodidata e ele não conhece essas regras. Não que fosse dar errado se você fizer diferente, mas você vai ter mais trabalho, você vai pelo caminho mais difícil, aí no final você vai ter que dar umas pinceladas evitando o passarinho, aí fica aquela marca de pincel, como se fosse uma áurea ao redor, uma aura, né? Áurea não, desculpa, uma aura ao redor do pássaro, e isso não é bom, tá? Isso não é bom, porque o pássaro está no primeiro plano e o fundo está em outro plano, então o fundo não tem nenhum interesse em desviar do pássaro, nenhum. Então você não tem que ter uma coisa que eu vou fazer, ó, para baixo, para cima, para um lado. Estou batendo no passarinho aqui sem nenhum problema, sem nenhum medo de bater. Por quê? Porque ele não está pronto. Não está pronto. Então não tem o que você temer, tá? Você vai desmanchar o que não está pronto, não tem problema. Agora, se você já tivesse terminado o pássaro, aí você ia ficar pincelando com todo cuidado para não manchar, para não desmanchar, para não desfazer o que você já fez. Ó, aqui eu coloquei um pouco de branco com vermelho a mais, dei um tom de rosa, mas sempre entrando o verde e o amarelo na mistura para criar a harmonia. Beleza? Bem, eu vou aproveitar
a oportunidade que eu estou aqui fazendo esse trabalho com vocês, eu não estou cobrando nada a vocês, para falar sobre o nosso curso de paisagem, nosso curso de florais. Geralmente um pássaro como esse, ele vai ser pintado dentro de uma paisagem, ou próximo de algumas flores, ou perto de alguns frutos. E aí você tem que aprender também a pintar outras coisas além de animais. Então nós estamos aí com o curso fechado de flores e de paisagem. O curso você vai aprender a pintar paisagens e flores usando paleta reduzida com apenas algumas cores. Você vai aprender a pintar qualquer paisagem ou qualquer flor usando algumas poucas cores. Tá? É exatamente como está acontecendo aqui. Eu estou pintando só com as primárias e o verde, que é uma secundária, e o branco, que nem é considerado cor, e apenas com essas cores que estão aqui, eu vou repetir sempre nas próximas aulas. Eu vou pintar todo esse pássaro, tanto o fundo, como o talo, como o galho, como a banana, como o passarinho, usando apenas essas 4 cores. Então você vai aprender a pintar usando paleta reduzida, e vai aprender a pintar qualquer tipo de flor ou qualquer tipo de paisagem. Então, um curso como esse, você não encontra por aí, tá? Não encontra. Você que se diz autodidata, né? Que nunca fez curso ou que já fez curso com alguns professores e diz que não entendeu direito, não aprendeu direito, essa é a sua oportunidade. E o curso está num preço popular. Um preço que qualquer pessoa, falo qualquer mesmo, até quem está desempregado, tem condições de pagar o valor do curso que nós estamos cobrando, tá? O meu curso presencial, ele custa quase o dobro do curso que eu estou dando online, beleza? Quase o dobro. Então tá pela metade do preço do nosso curso presencial. E aí você vai ter a oportunidade de ter as aulas com muita qualidade, de ter toda uma assessoria, de fazer parte de um grupo, pagando um preço muito abaixo de mercado, tá bom? Então, quem tiver interesse no curso, aí nos comentários, coloca teu WhatsApp aí, ou então fala comigo que está interessado, que eu procuro falar com você. Outro detalhe importante esse canal, ele já está bem encaminhado, tem muito vídeo aí, mas tem pouquíssimas pessoas inscritas no canal. A gente está precisando de mais pessoas inscritas, né? Passamos de 1000, que era o nosso objetivo, né? Só temos apenas 1 ano de canal, mas gostaríamos de subir um pouco mais. Então, se você conhece pessoas que gostam de arte, que gostam de assistir vídeo de qualidade, indique a essa pessoa esse canal. Vai ter muita coisa de graça aqui, muito conhecimento será passado, diferente daqueles canais que o professor fica só pintando e não ensina nada. Eu aqui estou ensinando para vocês passo a passo de todas as telas que eu estou fazendo. Então, um canal como esse você não encontra em lugar algum no YouTube, tá? Então, não perde essa oportunidade de indicar esse canal para outras pessoas. Participe das nossas aulas, fazendo um comentário, curtindo ou até descurtindo, se for o caso, né? Mas participe sempre de alguma maneira para você contribuir para esse canal, beleza? Então curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Pronto, agora vamos voltar para a aula, né? Foi só um pouco de propaganda aí sobre o nosso curso e o nosso canal. Lembrando que também no meu Facebook, todos os sábados, às 19 horas, temos uma live, 3 horas de live, de muita explicação, muito passo a passo, 3 horas direta. A live vai de 7 da noite até 10 da noite. São 3 horas direto, sem corte, sem intervalo de live, tá? Então, quem também não me segue no Facebook, vai lá no Facebook. Eu não tenho como aceitar muita gente porque já está chegando no limite, né? O Facebook, ele só aceita até 5.000 pessoas. Já estou muito perto dos 5.000, por isso eu não vou ter como aceitar muita gente. Mas mesmo eu não lhe aceitando, você tem como me seguir e assistir a nossa live, tá? Então eu estou pegando aqui, ó, o verde, o amarelo, o vermelho e o branco para fazer esse fundo aí.
Professor, eu faço tinta e não consigo repetir a tinta. A cor, graças a Deus, não é para repetir. Olha a quantidade de tonalidades que eu estou fazendo aqui. Na paisagem as cores não se repetem. Se você faz um fundo todo colorido, com vários tons de verde, perfeito, é isso que tem que ser feito. Não faça uma quantidade de verde suficiente para você pintar todo o quadro. Você agora está rindo, né? Eu sempre fazia isso. Pois é, não é o correto, tá bom? Você tem que fazer quantidades pequenas para sempre que você repetir, você não conseguir repetir a cor, para só assim você ficar com várias tonalidades. A beleza e a riqueza do quadro é exatamente essa quantidade de tonalidades que você não está conseguindo repetir, que você está conseguindo fazer novas tonalidades. Então não faça tinta pensando em pintar tudo com uma cor só. Isso não é legal, tá bom? Principalmente quando se fala de paisagem. Beleza? Então, eu vou aqui pegar um pouco mais de branco, vou molhar no diluente, porque eu quero que seque e não demore muito, e vou para qualquer direção, para cima. Olha como a tonalidade ficou diferente. Qual é o problema? Nenhum, esse aqui é o correto. O correto é que fique diferente. Ficar exatamente igual é que é o errado, tá bom? Então, desculpa te dizer isso, mas fazer tudo com a mesma corzinha não é correto na paisagem. O ideal é que você mude as tonalidades. Olha, aqui eu já coloquei um pouco mais de amarelo, já mudei a cor. Lembrando que essa não é o acabamento final, tá? Ainda vai ter outra demão aqui que é a definitiva. Por quê? Porque eu ainda percebo que minha tela está um pouco manchada. E eu não quero que ela fique assim, eu quero que ela fique perfeita, sem nenhuma mancha. E isso só vai acontecer no acabamento final, não é agora. Ó, já mudei a cor, veja aí como eu já mudei totalmente, coloquei mais vermelho e mais amarelo. Nem precisava fazer isso, por quê? Porque ainda não é o acabamento final, né? A gente ainda vai dar uma trabalhada aí nesse fundo, beleza? Por isso que eu nem precisava me preocupar muito agora em fazer outras cores. Mas eu já estou fazendo isso para você já entender que repetir a cor é que é o errado. Não repetir a cor, ou errar a cor é que seria o certo. Tá? Por isso que eu estou errando mesmo de propósito. Ó, escorreu, não é o correto, mas escorreu só o diluente, não foi a tinta, porque não deu tempo da tinta absorver o diluente e ele escorreu. Mas a tinta não está tão fraca assim não. Olha só como já ficou bem legal agora a parte do fundo. Deixa eu já aproveitar essa quantidade de tinta aqui, já dar uma camadinha por aqui. Olhem só como já está ficando. Pronto! Terminei a parte do fundo no acabamento, não no acabamento final. Agora eu vou pegar muito amarelo com branco, muito amarelo indiano com branco, e vou pintar essa parte aqui, ó. Vou pegar mais amarelo. Deixa eu colocar aqui mais amarelo indiano ainda. Lembrando que essa fase não é o acabamento final. É apenas, você está apenas melhorando a qualidade da sua cobertura. Vou pegar aqui, ó, o amarelo. Não esquece de tocar no diluente, senão vai demorar muito a secar. E se você usar acrylex, aí é que o bicho vai pegar mesmo. Aí é que você vai passar aí um mês esperando secar, se caso você não usar nada para ela secar mais rápido. Como eu estou usando Cofix, ou a Cofix, ela seca com 5 dias. Eu tenho isso já contado. Aqui no Nordeste ela vai passar 5 dias para secar. Beleza? Cofix, acrylex, um mês. Gato preto, 15 dias a 20 dias. A diferença é muito grande. Vale a pena você mudar aí de tinta, tá? Não ganho nada da Cofix, eu estou dizendo isso porque eu estou querendo o melhor para vocês. Mas eu não ganho nada em dizer que a Cofix tem uma secagem muito mais rápida do que a acrylex.
Ó, aqui eu coloquei um pouquinho mais de verde, aí vai sumir, né? Deixa eu ver, vou colocar aqui um pouco de azul com vermelho. Pronto, já resolvi aqui o problema para não sumir. Agora eu vou pegar muito amarelo e vou dar uma corzinha aqui nessa parte. Lembrando que eu diluí, mas diluí pouco, né? Diluí pouco. Pronto, olha aí, já tá bom para fazer depois o acabamento. Eu agora vou fazer essa parte escura, eu vou repetir novamente, ensinar vocês como é que faz o preto, usando só essas cores aí que a gente tem. Como fazer o preto. Como você vai ver que fazer o preto é muito fácil, então eu vou te fazer uma pergunta. Se fazer preto é tão fácil, para que você vai comprar preto? Me diz aí. Não tem lógica, né? Não compra. Sem contar que preto não existe na natureza. Na teoria das cores, pigmento, o preto é a falta de luz. A falta de luz na teoria das cores, né? O preto é a falta de luz. O preto só existe onde não há nenhuma luz. Só que onde não há luz, não há cor. Porque a cor só é possível se houver luz. Logo, então, o preto não existe na natureza, porque a natureza tem luz. Ah, professor, mas não tem a noite? Sim, mas à noite tudo é preto. À noite a folha é preta, à noite o chão é preto, à noite a árvore é preta. Por quê? Se não houver luz, não existe cor. Se houver luz, existe cor. Logo, se houver luz, não existe preto. Então, não usa preto, tá? Esquece que o preto existe nas pinturas de paisagem. Eu agora vou trabalhar essa parte escura, beleza? E vou ensinar vocês a pintarem, a fazer a mistura preta e vejam como é difícil pintar preto, fazer preto, ó. Vou pegar aqui o vermelho, o verde e o azul. Pronto, já fiz o preto. Foi difícil, né? Muito difícil. Nossa, olha aí, preto, 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 tá? Mas eu não quero ele tão preto, eu vou colocar um pouquinho de vermelho a mais para poder puxar para um tom avermelhado. Vou tocar aqui no diluente, mudei de pincel, ó, peguei o número 10 da referência 441. Lembrando que essa tela ela mede 30 por 40, tá? Eu agora vou escurecer aqui onde vai ser tudo escuro, porque aqui vai ter uns restos de banana apodrecida, que os pássaros já comeram. Aqui vai ter uma banana, eu logo não vou pintar aí dentro. Vou pegar aqui esse preto que eu acabei de fazer e vou dar uma corzinha aqui nesse fundo. Olha só. Bom, eu poderia fazer um vídeo só pintando, né, mostrando o quanto eu sou um bom pintor e aí todo mundo ia me seguir, todo mundo ia dizer, nossa, esse cara pinta muito. Só que ao invés de mostrar o quanto eu pinto, eu estou aqui ensinando vocês a pintarem e sem cobrar nada. Então, o que vocês poderiam fazer era pelo menos de ajudar o canal a crescer, fazendo o quê? Compartilhando, pedindo para as pessoas se inscrever, assistindo os vídeos, fazendo comentários. Essa seria a sua contribuição para o canal, já que nada está sendo lhe cobrado por esse conhecimento, que o pessoal por aí cobra bem caro por isso, tá? E não te ensina com essa simplicidade, mesmo te cobrando caro. Beleza? Não te passa as informações que eu estou te passando sem te cobrar nada, sem cobrar nada a você. Beleza? Então, se puder, ajuda o canal. Se você tem condições mínimas, você também pode fazer o curso e evoluir ainda mais. Além dos conteúdos do canal, você vai ter mais conteúdo fechado. Beleza? Então, ó, vou fazer aqui essa parte escura, que vai ser a parte aí das bananas, que já estão bem mais maduras.
Vejam que nós não precisamos do preto. Vou pegar aqui, ó, vermelho, verde esmeralda e azul ultramar. Alizarim ou carmim, se você tiver, verde esmeralda e azul ultramar. Aí você diz, professor, não tem alizarim, usa carmim. Professor, não tem um carmim, usa vermelho chinês. Professor, não tem um vermelho chinês. Amigo, vá na loja comprar tinta, né? Você está precisando de tinta, porque se você não tem alizarim, você não tem carmim, não tem vermelho escuro chinês, você está muito fraco de cor, né? Precisa de um vermelho mais escuro. Sempre dê preferência às cores escuras. É muito mais fácil clarear as cores do que escurecer, tá? Ó, vou colocando aqui, vou puxar só um pouquinho aqui para frente, para não borrar meu cavalete novo, né? Que eu sei que vai borrar, mas precisa ser agora, né? Então vou segurar aqui, ó. Esse cavalete aqui, ele na loja custa R$1.000. R$1.000 novo. Eu comprei usado no OLX, aí daqui de Pernambuco, por R$220. Um cavalete que na loja americana ou nas outras lojas por aí custa R$1.000 e eu comprei por 220. Há uma artista daqui de Pernambuco que ela está indo para a Europa, né? Está indo morar em Portugal e está se desfazendo de alguns materiais. E aí ela me passou essa belezura desse cavalete. Ele estava todo sujo de tinta, por isso que eu estou com pena de melá-lo. E eu mandei fazer um restauro geral nele. E aí estou com esse cavalete novo e bonito aí que vocês não estão vendo, mas é um cavalete muito bom, tá? Um cavalete muito grande que pega a tela até de 2 metros. E eu não podia perder essa oportunidade, né? Então eu coloquei aqui um pouco mais de verde e de amarelo e um pouco de vermelho para escurecer também um pouco a banana. Lembre-se que quem vai prevalecer aqui é o verde e o vermelho. Não esquece de dar um toquezinho no diluente e molhar a tinta, senão ela vai demorar muito a secar, tá? Então dá só uma diluiçãozinha nela de leve para ela secar, senão ela vai demorar muito a secar. Eu estou usando o pincel número 10 da referência 441 da Condor, mas você também pode usar o 141 da Tigre, pode usar o 181 da Tigre, pode usar o 424 da Tigre, da Condor. Você é que vai decidir qual pincel você tem aí para usar, tá? Inclusive no curso fechado que eu estou dando, eu ensino quais pincéis são de acrílica, quais pincéis são de aquarela, porque tem muita gente que pega pincel de aquarela e diz assim, professor, esse pincel serve para pintar a tela? Ele serve, mas esse pincel não é para tinta óleo, esse pincel é para aquarela. Mas eu já vi vários artistas dando acabamento usando pincéis de aquarela na hora do acabamento, já que eles são mais suaves, eles não arrastam muito a tinta, e aí fica mais fácil para você dar o acabamento final usando pincéis de aquarela, tá? Então são dicas aí que a gente vai aprendendo conforme a gente vai praticando a arte da pintura. Então, eu estou fazendo aqui essa parte aqui embaixo. Pronto, agora eu vou pintar em cima da banana, com a própria banana. Eu vou vir para cá, para essa parte amarela. Vou pegar aqui ó, o verde com o amarelo. Verde com amarelo. E só um pouquinho de nada de branco. E agora vou dar uma corzinha aqui na casca da banana. Essa banana está um pouco esverdeada, mas eu vou amarelá-la um pouco mais, né? Porque na referência ela está um pouco verde, mas eu vou molhar aqui um pouquinho, mas eu vou colocá-la levemente um verde mais amarelado, tá? Porque a banana ela tem a penca e a penca vai amadurecendo de cima para baixo. Como essa parte aqui marrom já é a parte que amadureceu e já foi comida, essa daqui praticamente é o último cacho da penca de banana, por isso que ela ainda está um pouco verde. Ela é o último cacho
da banana, a última. As outras são aquelas marrons que vocês estão vendo aí, que a gente também vai dar uma definição de banana depois. Tudo que a gente fez foi fechar o marrom, por isso que a gente chama essa parte só de acabamento e não de acabamento final, porque a gente só faz dar uma melhorada no fundo, mas os detalhes a gente só faz na próxima aula, tá? Que aí é a aula final, é a parte de conclusão, a gente chama de fase 5 ou simplesmente acabamento final, beleza? Então estou colocando aqui já um verde, estou diluindo, mas estou diluindo só um pouco. Como foi que você fez essa cor, professor? Peguei amarelo, verde e vermelho e branco. Só que prevaleceu o amarelo e o verde. Pouquinho verde, mais o amarelo. Pouquinho só de vermelho e pouquinho só de branco. Beleza? E aí você vai pintar essa parte verde da banana. Eu dei só um toquezinho aqui no diluente, só dei uma molhadinha de leve. E agora eu estou pintando aqui essa casca da banana. Pronto, olha aí. Sem definir detalhes, beleza? Aqui já é a banana aberta, que é a própria banana que o pássaro está comendo. Eu vou jogar aqui um avermelhado, que é a parte marrom. Aqui dentro o passarinho já está comendo a banana. É a parte de dentro da banana. E nessa parte aí que eu deixei amarelinha é exatamente a parte da carne da banana, que é a parte amarela mesmo. Vou pegar aqui um amarelo, vou botar um pouquinho de branco e vou dar uma corzinha aqui dentro. Vou pegar um pouquinho de alizarim também. Pronto, aí na referência nós temos também uma banana aqui, ó. Vou colocar aqui o vermelho com amarelo para uma bananazinha que a gente tem aqui, ó. Essa já está bem mais madura. Vou pegar aqui o amarelo, vou dar só um toquezinho de nada no branco. Teremos uma banana aqui, nessa parte. Não esquece de tocar no diluente, senão a tinta vai demorar pra caramba para secar. Por isso você tem que tocar um pouquinho aí no diluente para poder ela secar um pouco rápido. Porque o diluente vai enfraquecer o pigmento da tinta, logo a tela vai absorvê-lo mais rápido. Beleza? Por isso que o ideal é você dar uma leve diluídazinha aí na... Eu tô pegando aqui um pouquinho de marrom para dar já uma sujeirinha aqui na banana. Isso vai adiantar muito na hora do acabamento final. Outra coisa, pode esfumaçar aqui os encontros, ó. Pode fazer aqui as misturas aqui nos encontros para não deixar nenhuma linha gorda de tinta, para não ficar marcado a tela. Olha aí a tela como já vai ficando, vai ganhando forma, mas a beleza dela mesmo é no acabamento final. Eu agora vou usar esse marrom aqui, vou pegar um pouco desse preto, vou jogar aqui nesse alaranjado, aí eu faço um marrom. Com esse marrom eu vou trabalhar os detalhes aqui, vou molhar um pouquinho os detalhes do talo da banana. O mangará, que é a parte que fica no final, que é a flor, não está aparecendo aqui nessa imagem, tá? Ele não está aparecendo. Ô pessoal, dei um cortezinho aí no nosso vídeo, tá? Eu não vi, quando eu olhei o vídeo não estava gravando, por isso a gente perdeu uma pequena parte, que foi essa área aqui que a gente trabalhou.
Mas vamos dar continuidade aí no pássaro. Eu peguei aqui, ó, o azul ultramar, peguei o branco de titânio, azul com branco, vermelho e amarelo. Vou pegar um pouco mais de vermelho, um pouco mais de azul para não ficar verde. Vou molhar no diluente e vou aqui dar uma pequena corzinha aqui no pássaro. Enquanto eu estava conversando com vocês, o vídeo parou e eu não vi. Ele reclamou de memória, porque eu tinha alguns outros vídeos gravados no celular. E quando eu olhei, não estava mais gravando, mas a gente perdeu pouca coisa, né? A gente só perdeu um pouco do detalhe aqui do talo da manga, da banana. Mas o pássaro ainda está bem no começo, tá? Como eu estou sempre olhando, eu acho que a gente perdeu só 1 ou 2 minutos de vídeo, que não vai prejudicar, até porque ainda não é o acabamento final. Eu vou repetir essa cor aqui para vocês prestarem bem atenção. Eu peguei o azul ultramar, um pouco de branco, um pouco de vermelho e um pouco de amarelo, tá? Essas foram as cores que nós usamos aqui para fazer essa partezinha aqui do azul do pássaro. Detalhe que eu toquei aqui no diluente, ó, eu venho com o pincel, encosto com a pontinha dele aqui no diluente e passo aqui na tinta, para poder enfraquecer um pouquinho, para ela poder secar rápido, não demorar muito a secar. Por isso que a gente adiciona um pouco de diluente também nessa fase. Já na fase 5, não teremos mais a presença do diluente, a não ser que seja para limpar os pincéis, mas para pintar não. Você vai pintar com a tinta pura. Por isso que a gente trabalha camada por camada. Na última camada o diluente já vai sair de circulação. Por isso que eu trabalho fase, mando vocês anotar as características de cada fase, porque cada fase vai mudando de uma para outra. Vou acrescentar aqui um bocadinho de branco nessa parte aqui de cima da cabeça, já se aproximando um pouco do acabamento final, né? Para ajudar, eu já vou dando um pouco de cor próximo, beleza? Mas não se incomode em fazer todos os detalhes agora. Agora é só para você dar uma cobertura melhor na tinta. Eu agora vou pegar um pouco do preto, é só pegar aqui, ó, o azul, o vermelho e o amarelo. Não esquece de molhar um pouquinho no diluente. Dá um toquezinho aqui no diluente para pintar aqui nas costas do pássaro. Ele tem essa parte mais escura aqui. Perceba que eu não me incomodo muito em ficar um pouco diferente, porque a gente ainda vai mexer aí. Eu vou mudar de pincel, esse pincel não está muito bom, ele está um pouco duro. Vou usar o número 8, né? Eu já estava com o número 8 antes do vídeo cair, mas nós já voltamos, beleza? Fica como se fosse um corte, mas um corte pequeno. Vamos seguir com esse detalhe para cá. O preto como é? Verde, vermelho e azul, muito fácil. Agora vamos molhar aqui um pouquinho, que é para secar rápido, como eu já falei, estou sempre repetindo, para vocês não esquecerem o motivo pelo qual eu estou molhando a tinta, mas não a ponto de escorrer. E aqui eu vou trabalhar mais um detalhe. Que é essa pontinha da asa com a cor muito próxima ao preto. Um marrom praticamente preto. Esse é o sanhaço, tá? Sanhaço ou sanhaçu. Ele é o cinzento ou chamado também de sanhaçu do Amazonas. Depois nós vamos, na próxima aula, a gente vai fazer um estudo sobre esse pássaro. Eu vou fazer uma pesquisa, eu vou deixar ela anotadinha aqui para ler para vocês, para falar todas as características dessa ave, onde ela mora, seus hábitos, quais as regiões que ela habita, os nomes que ela tem, tá? Porque como a gente já está começando a caracterizar bem aqui a ave, que não estava acontecendo nas outras aulas, nessa
aula agora a gente vai começar a detalhar e falar sobre ela também. Beleza? De onde ela o seu nome científico, o nome nos lugares, qual é os seus hábitos, as regiões que ela habita, todos esses detalhes sobre essa ave, para a gente também fazer um estudo sobre os pássaros do nosso país, né? Os pássaros da nossa região. Beleza? Eu estava com a ideia de fazer 10 pássaros, porque eu estava querendo fazer uma série de pássaros, mas eu pensei que realmente seria muito cansativo, tanto pássaro assim, né? Eu estava pensando em fazer uma arara, estava pensando em fazer um papagaio, um beija-flor. São espécies muito comuns de ser pintado, mas aí realmente ia ficar muito cansativo, muito pássaro, né? Eu pensei também em pintar uma coruja, um gavião, porque é uma variedade muito grande de aves que as pessoas gostam de pintar, mas não tem quem ensine, né? E aí eu ia ensinar para vocês, mas aí a ideia que aconteceu foi que acharam melhor que eu fizesse só alguns poucos pássaros e mudasse para outro tema. Mas eu deixo em aberto ainda essa decisão, se vocês acham interessante a gente mudar, tá? Ou a gente fazer os 10, ou a gente fazer uma certa quantidade, só 3 ou 4 e já mudar para outro tema. Eu pensei em 10 porque a gente tem uma variedade muito grande de aves, como por exemplo o beija-flor, como por exemplo o papagaio, a arara, como por exemplo o gavião, né? São aves já um pouco diferentes. E algumas outras aves que é muito comum as pessoas quererem pintar, mas não saber como se pinta. Vou pegar aqui um pouco do amarelo com branco e vou já molhar aqui no diluente. E vou colocar aqui nessa parte, que aqui também tem um pouco de amarelo. Mas eu realmente também acho 10 pássaros muito cansativo, né? Mas vamos ver aí a opinião de vocês. Até agora a grande maioria está dizendo que nós deveríamos pintar só uns 3 ou 4 e já mudarmos de assunto, né? Já fazer uma outra coisa. Mas aí vocês decidem porque o canal é de vocês, né? Eu estou aqui ensinando, mas o canal é de vocês. Por isso que eu peço que vocês participem mais, dê opinião, diga alguma coisa. Se vocês acham que interessante seria 10 pássaros, ou 5, ou 6, ou só 2, ou 3. Vocês é que vão decidir aí o final. Estou colocando aqui, ó, vermelho, azul, um pouquinho de branco, para essa parte aqui embaixo, que já é uma parte um pouco mais escura. Molhei no diluente, só um pouquinho de nada. Mas eu molhei, que é para poder secar. Não molhei muito, que é para não enfraquecer demais a tinta. Senão eu ia ter que depois eu dar outra camada e eu não quero dar outra camada. A próxima que vai dar já é a camada final. Poderíamos fazer um galo, né, que também faz parte das aves. Aves diferentes, né, como o papagaio, a arara, um galo, um beija-flor, um bem-te-vi. Alguns pássaros que são muito pintados. A galinha, né, o galo também são aves, né, não sai do time das aves. Então vamos ver se a gente faz pelo menos aí umas 5 ou 6 aves diferentes, porque eu acho que tem uma variedade muito grande, por isso que eu pensei em 10, porque é uma variedade muito grande de aves que a gente encontra, né? Mais do que às vezes de outras espécies de animais. E são muito belos, né? Muita cor, sempre acompanhado de paisagem, de flores. Olha aí nosso pássaro começando a se vestir. Vou pegar aqui um pouco do preto para colocar aqui no rabinho dele.
Sempre eu vou lembrar vocês que essa fase não é a fase final, tá? Que a gente ainda vai trabalhar os detalhes do quadro. Essa aqui é o acabamento, a gente chama essa fase de acabamento. Ainda teremos uma outra fase, que é o acabamento final, que não é essa fase aqui ainda. Beleza? Que vai acontecer depois dessa fase. A parte do olho você pode fazer todo preto. Lembrando que esse preto não é o preto que a gente usa, é vermelho, azul e amarelo. Não é aquele preto tradicional que você compra aí nas lojas, tá? Esse preto é um preto que a gente faz misturando vermelho, azul e amarelo. E a gente encontra um preto inclusive mais bonito do que o preto que você compra na loja. Tá? Então eu não tenho nada contra a loja, mas eu não aconselho você a comprar preto, tá? Mas professor, preto com vermelho dá marrom. Pois é, verde com vermelho também dá marrom. Laranja com azul também dá marrom, né? E amarelo com roxo também dá marrom, vermelho com verde dá marrom, laranja com azul dá marrom. Ah, mas preto com vermelho dá marrom. Poxa, tanta coisa dá marrom, né? Mas você quer o marrom lá, vermelho com preto. Ah, professor, preto com amarelo dá verde. Mas azul com amarelo dá verde. Verde com amarelo você vai encontrar um monte de tonalidade de verde. Então é só questão de preguiça mesmo, tá? Preguiça de querer pensar, preguiça de querer fazer as coisas certas, que não é uma coisa boa, tá? Preguiça de pensar é um problema seríssimo na humanidade. As pessoas hoje não querem mais pensar, minha gente, já pensaram, não querem mais se mover, não querem mais pensar. Por isso que as novelas estão em alta aí, né, no Brasil, e tanta coisa que eu não vou nem comentar. Mas se você pensar um pouquinho, você vai ver que você vai tirar muita coisa desnecessária da sua vida. Beleza? Então vamos lá. Pintura tem que pensar um pouco, né? Não pode ser uma coisa assim também de todo jeito, não. Se você quiser uma coisa de todo jeito, eu acho que pintar não é bem o caminho. Eu acho que pintar não é que você vai se estressar, mas tem que pelo menos pensar um pouco. Mas vamos lá, a intenção do nosso curso não é isso. Mas eu não aconselho vocês a comprarem preto, tá? Comprem por conta e risco, seu conta e risco, né? Eu prefiro fazer vermelho, azul e amarelo, tá? Ó, eu faço aqui uma mistura, ó, branco, azul, vermelho e amarelo. Eu encontro cinza, aí eu vou comprar gris de pai, vou comprar gris neutro. Não precisa, galera, é só pegar preto, botar um pouquinho de azul e branco que você já tem o gris. Então vai comprar gris, eu vou comprar terra de siena queimada. Pega aí laranja, bota mais vermelho, um pouquinho de azul, já tem terra de siena queimada. É só você querer aprender e trabalhar um pouco, você vai deixar de comprar aí um monte de cor. Você vai ver que eu não uso nenhum marrom, nenhum terra, não uso nenhum, tá? E consigo pintar o quadro, os quadros com toda a riqueza de cores que vocês estão vendo aí, sem usar nenhum marrom, sem usar nenhum terra, sem usar aquele monte de amarelo, sem usar aquele monte de verde, sem usar aquele monte de vermelho. Nem vermelho eu tenho, o vermelho que eu tenho é o alizarim, tá? Nem vermelho eu uso. Só quando eu vou pintar alguma coisa que é muito vermelha, como uma arara, como uma rosa vermelha, ainda uso vermelho, mas quando é uma coisa como essa, eu não uso vermelho.
Beleza? É só você pensar um pouquinho que você vai encontrar a solução para todos os problemas. Então, galera, o passarinho tá aí, a fase também já foi concluída. Fase 4, finish, né? Terminada. E nós vamos logo para a fase número 5, que é quando vocês vão ver um milagre acontecer. O quadro realmente ficar muito bonito mesmo e feito do jeito correto. Tela bem fechadinha, as cores bem fechadinha. Então, estamos agora na fase 4. Essa fase eu chamo de acabamento. E depois dessa fase nós vamos para o acabamento final. Desejo que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até nossa próxima aula. Tchau para vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tchau.